E aí, João Augusto, tudo bem? Como seu professor e bom educador que sou, vou te ajudar com suas dúvidas e tentar esclarecer o máximo para você. Sua primeira pergunta é por que o aluno de história deve estudar teoria? Pois bem, estudamos a teoria para suprir o máximo de conhecimento. Nesse sentido, podemos entender teoria como um modo de ver, organizar e sistematizar, ou interpretar um dado fenômeno. No caso dos historiadores, por meio de documentos que estabelecem determinadas regras, padrões, conceitos ou princípios entre si a fim de compreender, descrever ou explicar o objeto de observação, e dessa forma sabemos como eram os costumes, como algumas civilizações viviam em determinada época, e com isso aprendemos a ser melhores, a melhorar o nosso cotidiano e também aprendemos coisas boas, costumes básicos, artes que foram deixadas para serem apreciadas e estudadas, livros antigos com uma leitura didática e altamente cultural. Engenharia, como algumas coisas ainda não são bem entendidas, como as pirâmides do Antigo Egito, qual deixa aguçada a curiosidade de muitos historiadores e pessoas de outras áreas, analisando documentos antigos sobre dados históricos. Um exemplo, eu gosto muito dos anos 90, roupas, músicas, alguns costumes, fiz uma pesquisa pessoal e aderi algumas coisas que eu gostei e não aderi outras, que não me agradaram. Eu li sobre os anos 90, analisei imagens como documentos, observei em filmes da época, prestei atenção em alguns costumes, selecionei alguns que seriam bons para o meu cotidiano e apliquei na minha atual realidade os que me agradaram e os que eu achei certo, né? Conhecer as teorias da história, portanto, não é um esforço apenas importante, mas indispensável para aumentar o grau de reconhecimento do campo, seja para desconstruí-lo, seja para construí-lo. E aí está a importância da teoria na vida de um historiador. Ela está em tudo, como documentos a serem avaliados. História é o estudo do homem no tempo. E o papel do historiador é narrar os fatos históricos, ou seja, falar para as pessoas que estão ali ouvindo o que ele absorveu estudando a teoria. A outra pergunta seria: qual a diferença de teoria e metodologia? Então, como foi explicado anteriormente, você tem uma ideia de como é teoria, mas para passar ela para frente não é tão simples, pois, como foi dito, precisamos suprir a mente de conhecimento, interpretar, analisar bem e planejar. Ou seja, metodologia se aplica à forma de pensar com antecedência antes de passar o conhecimento para frente. Dessa forma, estudar os métodos também se estuda a teoria a fim de explicar ela, chegar nela, mas de forma concreta. Metodologia também se aplica a fazer, no caso, na hora de ensinar o conteúdo, a forma que vai ser explicada. Exemplos de métodos: expositivo, ou seja, o professor chega, fala sobre o conteúdo, depois ele mostra ou não um desenho, ele dá ou não um exemplo, e acabou. Daí, o aluno faz exercício. Esse método expositivo é uma teoria tradicional, porque o objetivo não é o que o aluno está aprendendo, é a forma como se ensina o conteúdo. O professor é um transmissor de conteúdo. O foco é o conteúdo, o professor precisa falar o que ele sabe. Isso atualmente tem mudado e é mais aplicado para adultos. E vem também o método de grupos que se mescla com as pessoas que sabem um pouco mais e as pessoas que sabem um pouco menos, ou pessoas que estão no mesmo nível de aprendizagem, ou que têm muito conhecimento sobre o Antigo Egito, mas não sabem muito sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Isso se aplica à teoria construtivista, que o educador aqui tem o papel de orientar, e nesse método ele prioriza o aluno e percebe o que o aluno precisa receber de conteúdo. Não somente explica o conteúdo, mas sim o que o aluno precisa, os recursos que ele precisa para chegar na aprendizagem daquele determinado conteúdo. Ele observa o aluno, analisa a sua eficiência nas matérias e, com isso, se ele observar que o aluno está com dificuldade em certa matéria, ele automaticamente, com a teoria e tudo que aprendeu estudando, que está em sua cabeça, vai passar esse conhecimento de forma objetiva e única para esse aluno. Ele tem a teoria na cabeça, mas teve que pensar e saber o que o aluno precisa e aplicou o método. Sócrates acreditava que todos já nasciam com conhecimento, porque cabia ao mestre realizar o parto desse conhecimento. Bom, espero ter ajudado, João. Esse conhecimento pode te ajudar a ter uma clareza sobre a matéria. Teorias da história. Até a próxima aula. Valeu!